Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Pensa comigo um casamento de 10, 15, 20 anos. E de repente, um fato acontece. E o casamento acaba. Pensa comigo num pai que cria uma menina com todo o desvelo. E leva essa menina ao altar no dia do casamento. Na expectativa, quase certeza, de que ela vai construir uma história de felicidade, para logo em seguida descobrir que se casou essa menina com um homem rude, violento, que vai transtornar a vida da sua filha, que vai fazer da vida dela um pesadelo. Imagine comigo um pai e uma mãe que criam um menino com todo amor, daqui a pouco ele se transforma em um adolescente rebelde, que não escuta mais pai e mãe, que se envolve com perigosas amizades, que vai se envolver com drogas letais para sua mente, para sua alma, que vai transtornar a família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: o que você está falando, Paulo? Do que você está falando? Que coisas são essas? E ele poderia resumir para nós dizendo o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio pré-Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se você não olhar para as circunstâncias da vida pela ótica da soberania de Deus, as circunstâncias levam embora a sua alegria. Porque Paulo estava preso em Roma, diz ele no capítulo 1 de Filipenses, que 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais estimuladas a pregar. Quando os crentes livres olharam para Paulo preso, e Paulo trabalhando mais do que eles se mexeram. O Dr. Ray Stedman, de saudosa memória, disse que é um método quase infalível de crescimento de igreja, e eu não gosto desse método. Ele disse assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia, e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. A pergunta é: o que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador romano. Eram 16.000 soldados da mais alta patente do império. Era gente que trafegava pelos corredores do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a alta classe militar do império de Roma, do Império Romano. Quis a providência carrancuda, mas com a face sorridente de Deus, que o maior evangelista da igreja fosse colocado lá dentro do palácio de Nero. E como ele era um prisioneiro sob a égide do imperador, todo dia tinha que ficar um soldado algemado com ele, 3 turnos por dia, durante 2 anos. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem fugir, estava algemado com ele. Eu chamo isso de conspiração divina.
Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque tinha colocado lá dentro do palácio o maior evangelista e diante desse o auditório. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve no capítulo 4, 22 assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso e não podia visitar as igrejas. O que foi fazer então? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, talvez nestas horas Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua vida. Você pode ter perdido o controle, Deus não. Paulo queria ir para Roma, era sonho dele ir para Roma. Ele escreveu a carta aos Romanos dizendo que era de seu desejo ir para Roma, ser enviado de Roma para a Espanha, mas ele frustrou-se no seu plano pessoal, porque chega em Roma preso e algemado. Mas quis a providência de Deus, que essa providência carrancuda abrisse novas fronteiras para o reino de Deus. Você e eu cremos que Deus é soberano, que Ele está no trono, que Ele tem as rédeas da história em suas mãos, que nenhuma folha cai de uma árvore no outono sem que Deus permita e saiba. Entenda uma coisa: se você está passando uma luta, Deus não está longe, Deus não está indiferente, Deus está agindo, e agindo para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então olhe para as circunstâncias da vida sob a perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não levem embora a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria? Capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu tenho que admitir que as pessoas nos fazem sofrer mais do que coisas, que as pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê, irmãos? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo nós vamos ter queixas uns dos outros. Daí é vital que você e eu exerçamos perdão para termos saúde emocional. Não há cristianismo sem perdão. Todo cristão é alguém que foi perdoado, e todo cristão é alguém que perdoa. Lá no céu só gente perdoada e só gente que perdoa vai entrar. Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode adorar. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdoar não é fácil não. Ninguém perdoa porque uma pessoa amável, bem educada, bem formada. Não, perdão é obra da graça. Não é fácil.
Pastor Telmo, talvez de muitas dores, das muitas dores que eu já senti, a mais profunda aconteceu no dia 2 de agosto de 1982. Eu era pastor em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, começando o meu pastorado. O meu irmão, eu sou filho caçula, o meu irmão acima de mim tinha feito 27 anos no dia anterior, dia 1º. No dia 2, ele foi brutalmente assassinado pelo primo primeiro da sua esposa, com 11 golpes de faca, todos mortais. Gente criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco na boca do meu estômago e eu perdi a voz. Depois de um tempo, quando Deus restaurou minhas forças, eu me lembro que a primeira palavra que eu proferi foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Mas perdoar é uma questão de bom senso. Bom senso. Porque se você guarda mágoa no coração, isso é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Se você guarda mágoa no coração, essa pessoa, de quem você nutre essa mágoa, vai manter você no cabresto. Você vai conviver com ela 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, ela se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e ela se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família e ele pega carona com você e estraga suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. É perdoar. Mas você pergunta, pastor, o senhor está falando isso aí porque o senhor não conhece a minha história? Se eu contar, o senhor vai me dar razão? Dá não. Fui muito humilhado, muito machucado, muito ferido. Não. Dá não. A pessoa passou além das possibilidades. E não dá. Então, me permita lhe contar uma parábola de Jesus. Para explicar isso. Ele contou a parábola do credor incompassivo. Um rei acertava a conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, o rei mandou vender os filhos dele, fazê-los escravos. O cara pediu misericórdia, o rei perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, esse homem perdoado encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com o que pagar, disse: tem misericórdia de mim, tem paciência, eu vou te pagar. Não tem paciência, não paga o que você me deve. O rei ficou sabendo dessa história, ficou muito irado, mandou chamar o cidadão e disse: camarada, eu te perdoei 10.000 talentos, e você não pôde perdoar o outro ali 100 denários? Pois vou te dizer uma coisa, você vai ser entregue aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Essa moeda não é a minha. Eu não sei que negócio é esse. Na verdade, Jesus não contou uma parábola apenas, ele contou uma hipérbole, um exagero. Ninguém podia dever 10.000 talentos no primeiro século, ninguém. Israel não. Sabe o quanto vale 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia,
Todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10 mil talentos eram os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, para um homem, o salário de um homem era 1 denário por dia. Para um cidadão ganhando 1 denário por dia, juntar 10 mil talentos, ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Conclusão, a dívida dele era o quê? Impagável. Por que Jesus contou essa parábola com a cifra tão exagerada? Para mostrar para você e para mim que esse é o tamanho da dívida que você e eu temos com Deus. É impagável. Só que Deus perdoou-nos essa dívida completamente, eternamente. Esse homem que acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não está conseguindo liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. O que Jesus está querendo ensinar com a parábola então? Você nunca pode dizer para alguém, não perdoou você, não perdoou não, foi demais. A Bíblia diz que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia vai além, e diz que Deus perdoa os nossos pecados, e deles não mais se lembra. Aí você diz, pastor, pois é aí que eu me encrenco. A coisa pega, que perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo não. Consegue mesmo não? Bom, se você não consegue esquecer mesmo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. A Bíblia diz que assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele joga para trás das suas costas o nosso pecado e desfaz o nosso pecado com uma névoa e joga os nossos pecados nas profundezas do mar. E Corritembu interpretando diz, e Deus ainda bota uma placa ali, é proibido pescar aqui. Talvez você vai precisar sair hoje desse culto e fazer um telefonema, mandar um WhatsApp. Quem sabe essa semana fazer uma visita e resolver essa pendência aí, viu? Guarda mágoa não, acerta as contas. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Essa igreja era tão maravilhosa que Paulo diz que era a única igreja de todo o ministério dele que se associou com ele em dar e receber. Ajudou Paulo quando Paulo era pastor de Corinto. A igreja de Corinto era rica, mas era pão dura, não pagava o salário do pastor. Aí a igreja de Filipos, que era pobre, mandava dinheiro para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. Ajudou os pobres da Judeia, acima e além das suas forças. Paulo estava preso em Roma, ela manda Epafrodito lá em Roma, leva uma grana para Paulo, uma ajuda financeira para Paulo. Portas para fora, a igreja era uma bênção. Portas para dentro, a igreja era um problema. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja. Irmãos, quando as mulheres começam a brigar, porque a coisa está feia. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. As duas irmãs estavam brigadas, dentro da igreja.
Tinha gente na igreja trabalhando desde que ele aparecesse. Vanglória. Tinha gente trabalhando desde que o grupinho dele aparecesse. Partidarismo. Tinha gente narcisista dentro da igreja, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo assim: ô Paulo, você é que não está aqui, tem crente complicado nessa igreja, tem gente aqui que dá azia em copo de bicarbonato, não dá não. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, aqueles cuspiram nele, que esbordoaram a cabeça dele, ele está orando ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. A única maneira da sua alegria não ser roubada é se você toma a decisão de perdoar, senão as pessoas vão levar embora a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Criciúma vocês não enfrentam esse ladrão da alegria. Preocupação com dinheiro. Não é verdade? Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas me permita uma pergunta. Alguma vez você já brigou com a sua mulher ou discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Acho que vocês são crentes assim, 5 estrelas, não acontece isso, não é verdade? Porque se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro, porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro, sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discórdia e discussão dentro das famílias hoje. Até porque dinheiro é mais do que uma moeda, dinheiro é uma entidade, dinheiro é um espírito, dinheiro é mamon. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, não foi o mundo, foi dinheiro. Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus ou as riquezas. E as riquezas? Dinheiro é o ídolo mais adorado nessa geração. É o maior feitor de escravos dessa geração. Por causa de dinheiro as pessoas casam, as pessoas descasam, por causa de dinheiro as pessoas mentem, por causa de dinheiro as pessoas corrompem, por causa de dinheiro as pessoas são corrompidas, por causa de dinheiro as pessoas matam, por causa de dinheiro as pessoas morrem. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas levantam de madrugada, elas vão dormir tarde, elas comem penosamente o pão que granjeiam, elas não têm tempo para Deus, elas não têm tempo para a família, elas não têm tempo para o cônjuge, elas não têm tempo para os filhos, elas não têm tempo para a igreja, elas não têm tempo para nada, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. Toncini, no seu livro lá do O Culto da Globalização, diz que nós vivemos na época da globalização. É verdade, globalização. Nós vivemos numa aldeia global, e nessa aldeia global tudo tem a ver com a gente. Por exemplo, 2008, o mercado imobiliário americano estourou a bolha e atingiu o mundo inteiro, não só a América, mas o mundo inteiro. Por quê? Nós vivemos na economia global, e nessa economia global, diz Toncini, que mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que mais de dezenas de nações.
O grande problema é que nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você vai se arrebentar, isso não interessa para eles. O que importa é que essa máquina não pode parar de girar. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. Eu explico. Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência porque eu fui criado na roça, pastor Telmo. E que me lembro, claro, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um só, um carrinho de plástico. Mas garanto a vocês que nunca tive crise existencial por isso. Hoje, quando a criança nasce, via de regra, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Se dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Que é isso? Ele é gente boa. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. É claro, mas quem duvida disso? Casamento é novo, top do bottom, não é isso? Mas antes de ir para a loja comprar, ele disse assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um mega power armário. Contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que se chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. Jesus foi categórico em afirmar que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso levou John Rockefeller, foi o primeiro bilionário do mundo, a dizer que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Talvez, irmãos, as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e com um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. Quando esse primeiro bilionário do mundo morreu, o Rockefeller, um curioso foi ao cemitério com a pergunta de algibeira para fazer ao contador do Rockefeller, e com muito jeitinho ele foi se encostando, chegou perto e perguntou assim: e aí, cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito espantado, disse: você não sabe? Eu falei: não, me conta. Cara, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro. A Bíblia diz que você não trouxe nada e você não vai levar nada. Por isso a Bíblia diz: tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Preste atenção agora, eu não estou falando que ser rico é problema não, viu? Se você estiver encrencado com dinheiro, pode transferir, não tem problema não. A riqueza é uma bênção, o dinheiro é uma bênção. O problema não é ser rico, o problema é amar o dinheiro.
O problema é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é entronizá-lo no coração. O problema não é ter dinheiro como servo, é ter dinheiro como patrão. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz. Sabe por quê? Porque o mito do mundo é que o dinheiro traz para você felicidade e segurança, e o dinheiro não consegue dar nem felicidade nem segurança. A única pessoa que pode fazer você verdadeiramente feliz é Jesus. O único que pode dar segurança para você no tempo e na eternidade é Jesus. Então Jesus diz para você: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você, porque se você tem Jesus, você é feliz. Tendo pouco, tendo muito, você é feliz, porque a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Jesus, só em Jesus. Mas vamos ao último ladrão da alegria, por favor, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já? Tem certeza? Vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? Será que é tipo de pessoa que fica roendo as unhas? O problema está vindo lá no Japão, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Ô gente, a ansiedade é o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais e de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, eu vou falar bem baixinho, porque tem criança aqui hoje, eu estou vendo algumas delas. Até as crianças estão ficando ansiosas. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você tiver coragem de assistir tudo dos programas infantis, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto de brincar com as crianças. E um dia eu cheguei, tinha uma criança brincando assim no pátio. Eu me aproximei e falei: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim: o senhor é que pensa. Coitadinha, estava estressada. Mas também, gente, criança de classe média é fogo, viu? Porque faz 4 anos e haja agenda para o coitadinho, viu? Haja agenda, uma mochila de 5 quilos nas costas e pau nele. E é prova, e é aula disso, e aula daquilo, e aula daquilo outro. Coitadinho, tem agenda mais não. Dá para brincar mais não. Eu fui pregar, pastor, poucos dias lá em São Paulo. Aí tinha uma menina de 10, já não era criança mais, uma menina de 11 anos, 10 para 11 anos. Ela estava lá desenhando uns negócios assim. Eu cheguei e falei: ei, filha, como é que está? Eu estou muito estressada. Eu falei: como assim? Eu falei: estou estressada, sim, senhor. Eu falei: não é possível. 10 anos estressada. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Significa estrangulamento. Apertar o pescoço. Tira o oxigênio. Jesus foi claro em dizer o seguinte: a ansiedade é inútil, porque se você ficar muito ansioso mesmo, você não vai conseguir com isso acrescentar a sua história de vida. 45 centímetros, um côvado. Aliás, ele é prejudicial, porque você não melhora a sua capacidade de resolver os problemas possíveis de amanhã ficando ansioso hoje. Ao contrário, você perde as suas forças hoje. E mais, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre assim mesmo, desnecessariamente.
Quando eu era seminarista, e faz tempo isso, lá em Campinas, eu levantei um dia de madrugada, pastor, para beber água. O bebedor ficava no corredor, e eu estou em pé por pé para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta. Eu olhei, ele estava chorando, mas chorando mesmo, convulsivamente. Aí eu entrei apressadamente, disse: o que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Tem alguém doente? E ele chorou: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: mas qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Não, ela não está doente não, eu estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: cara, mas deixa a sua mãe viver, homem, tem 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Ansiedade. Mas pior que esse, pastor, foi um dia uma mulher entrou no meu gabinete pastoral com uma menina de 3 anos no colo, chorando. Não era a criança chorando, não, a mãe chorando. O que aconteceu, mãe? Qual o problema? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda, meu Deus do céu. Ansiedade. Jesus foi além e disse o seguinte: ansiedade é incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, como é que resolve esse negócio de ansiedade? Como é que cura isso? Quer sair daqui livre hoje de ansiedade? Então vamos ver a receita que Paulo dá. Ele diz assim: não andeis ansiosos de alguma coisa. Foi isso que ele disse? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa botar legenda não, está claro. Mas como é que resolve então? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Entendamos isso. A palavra oração aí no grego é a mesma palavra adoração. Então ele está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você pede ou suplica, que é a mesma coisa, a Deus, e quando você dá graças a Deus. Agora, você sabia qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração agora de adoração, porque é o que Paulo mandou fazer para curar a ansiedade. E eu chego para Deus e digo assim: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o meu Deus, o meu Criador, o meu Redentor, o meu provedor, o meu Consolador, o meu protetor. Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus imenso, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus fiel, justo e verdadeiro, bom e misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és a minha paz, a minha alegria, a minha justiça, a minha recompensa. Eu quero te adorar porque tu és o meu pastor, o meu refúgio, a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí você termina essa oração e diz assim: meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Não combina mais. Ou você tira a oração, ou tira a ansiedade. A grande questão, irmãos, é quem é o seu Deus. Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão magnífico é o seu Deus? Quão digno de glória o seu Deus. O profeta Isaías diz que o seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para as grandes e todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, e Ele está dizendo para você: não andeis ansiosos de coisa alguma.
agora Paulo diz o seguinte: você quer ficar livre da ansiedade? Segundo lugar, apresente a Ele suas petições, as suas súplicas. Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele se importa com você, Ele não está longe de você, Ele é compassivo, Ele é bom. Eu estou encantado, pastor, que agora eu estou, nesse período agora, escrevendo um comentário expositivo de Salmos. Coisas tão lindas brotando. Você tem salmos de louvor, você tem salmos de penitência, você tem salmos de lamento, você tem salmos messiânicos, você tem salmos históricos, e tem mais salmos de lamento do que de louvor. Deus não fica chateado com você se você falar para ele: Deus, está doendo. Até quando, Senhor? Não te importas, meu Deus. Ele sabe a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele sente o pulsar da sua alma. Então chega para Ele e diz: Pai, está aqui o teu filho, eu estou pedindo, eu estou buscando, eu estou batendo. Oh meu Deus, olha para mim. Oh Senhor, até quando, Senhor? Volta o teu rosto para mim, tem misericórdia de mim. Volta o teu rosto para mim, tem misericórdia de mim. Você pode falar com Ele, você pode apresentar as suas queixas a Ele, você pode apresentar a sua dor para Ele, você pode apresentar a sua necessidade para Ele. Ele é seu Pai. Se você que é pai como eu e somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o buscam. Peça a Ele, e Ele vai atender você. Nada tendes, porque nada pedis. Mas Paulo disse: você quer ficar livre da ansiedade mesmo? Então também comece a dar graças a Deus. Comece a dar graças a Deus. A gratidão cura, irmãos. A gratidão traz à sua memória a bondade de Deus. A terra está cheia da bondade de Deus. Mas nessa pandemia tem escutado e tem visto muitos crentes murmurando. Dá graças para quê, pastor? Dá graças como? Você não sabe a luta que eu estou passando? Então deixa eu dizer uma coisa a você. Quanto vale seus olhos? Quanto vale? Você está enxergando? Quanto vale isso? Por quanto você venderia seus olhos? Quanto vale seus ouvidos? Quanto vale o fato de você estar me ouvindo agora? Quanto vale isso? Quanto vale você ter pernas que andam? Quanto vale? Quanto vale? Você não está numa cadeira de rodas, quanto vale isso? Quanto vale você ter braços para trabalhar, para abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, por isso você está vivo? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que está pulsando e batendo no seu peito, bombeando sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pulmões que enchem você de vida e de ar? Quanto vale? Nessa pandemia, um dos maiores banqueiros do mundo, inclusive brasileiro, veio a óbito por causa da Covid, e a filha disse para o mundo: o que é dramático é que o meu pai, sendo um homem tão rico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Quanto vale você estar respirando nessa noite? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago que processa o alimento que você come e dá vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter pão sobre a sua mesa? Quanto vale você ter um lar? Quanto vale você ter filhos? Quanto vale você ter um cônjuge? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter um nome no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Comece a dar graças a Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar, comece a dar graças a Deus, e você verá quão bom é este Deus para você. E Paulo diz que depois disto, a ansiedade tem que ir embora. Sabe por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando você adora
quando você pede, quando você dá graças, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará, e a palavra guardará é montar guarda, montar sentinela ao redor da sua cabeça e do seu coração. Quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir mais, porque tem uma soldadesca divina ao redor da sua cabeça e do seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, eu quero terminar. E eu quero terminar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer é bem íntima, como se nós tivéssemos uma conversa particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Tracing faded lines of old dreams we left behind. City hums in distant blue. Every sound reminds of you. Time dissolves like evening smoke in the words we never spoke. Drifting slow through afterglow. Where do all the echoes go? Memories floating like paper boats down the rivers we once rode, carried far by silent streams, fading into sleepless dreams. Memories, they come and go, like the tide, so soft, so slow. Everywhere I turn, I know you're the light I used to hold. Neon Nicknames for someone who doesn't sleep: Nocturnal Nancy, 24-hour convenience store, doom-scrolling demigod, human energy drink. my name again. We were weightless, we were free, lost inside a melody. Now the silence fills the air, but I still feel you there, falling through what used to be, like a half-remembered dream. Memories floating like paper boats down the rivers we once rode, carried far by silent
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O salmo que nós vamos considerar com vocês hoje é o Salmo 41. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo neste salmo. E hoje vamos considerar este belíssimo poema escrito pelo rei Davi. Salmo 41. Está escrito o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Bom, eu gostaria de tratar deste salmo sob o tema As Grandes Experiências da Vida. Vocês bem sabem, e vocês podem notar aí, que esse salmo está encerrando o primeiro livro de Salmos. Os Salmos são 150 poemas, escritos em tempos diferentes, por autores diferentes, com ênfases diferentes. Você tem no Salmo 5 livros. Este primeiro livro, que é o Salmo 1 ao 41, todo ele escrito por Davi. E esse terceiro salmo, escrito por Davi, esse salmo escrito por Davi, que encerra o primeiro livro, ele encerra de uma maneira muito curiosa, porque ele diz bem-aventurado. E dos 41 salmos do primeiro livro, apenas 3 salmos começam desta maneira. É o Salmo 1, é o Salmo 32 e o 41. No Salmo 1, Davi diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, ou dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra bem-aventurado, traduzido, quando foi feita a tradução da Septuaginta, foi vertido como Macários. Macários é a mesma palavra que Jesus usou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E essa palavra Macários significa feliz, muito feliz, superlativamente feliz. E aqui Davi está nos ensinando que o homem que evita o caminho do mal, o homem que não participa dos conselhos, nem anda pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é feliz, muito feliz. Em segundo lugar, no Salmo 32, ele diz que feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujos pecados são cobertos. Aquele que é perdoado é muito feliz, porque o pecado produz
condenação, produz culpa, produz derrota, fracasso, opróbrio. E quando você é perdoado, saber que Deus não coloca na sua conta a sua dívida, mas ao contrário, quita a sua dívida, a ponto de você ser justificado, perdoado, você é feliz, você dorme em paz, você põe a cabeça no travesseiro e sabe que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é motivo de uma grande felicidade. Mas agora, neste salmo, pela terceira vez, Davi vai falar que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que acode ao necessitado. O generoso é feliz. É por isso que o Senhor Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem tem essa experiência, quem tem esta prática, sabe disso, que você é muito feliz quando você estende a mão para socorrer alguém. Você é muito feliz quando você ajuda alguém, quando você acode, socorre o necessitado. Bom, este salmo não apenas encerra o primeiro livro dos salmos, mas este salmo é também um salmo messiânico. Você sabe, você tem salmos de louvor, você tem salmos de penitência, você tem salmos imprecatórios, você tem salmos de lamento, e você tem salmos messiânicos. Quando é que um salmo pode ser chamado de messiânico? Quando o autor, ao escrever, não escreve apenas algo que tem a ver com ele, mas como um profeta, ele escreve apontando para uma realidade de Cristo. E se você notar comigo, no verso 9 desse texto, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi está falando de uma realidade que ele vivenciou. E teve amigos aliados, como Aitofel, por exemplo, que num dado momento se volta contra ele, para o trair, para puxar o seu tapete. Porém, ao escrever essas palavras, Davi não estava pensando precisamente nele, ele era um profeta. Ele estava apontando para alguém maior do que ele, para aquele que seria chamado o filho de Davi, o Messias. E esse versículo 9, ele nos remete ao texto que Jesus se refere a Judas Iscariotes, que comia do seu pão e voltou contra ele seu calcanhar, que o traiu. Então, por isso, esse salmo também é um salmo messiânico. Ele está apontando para uma realidade que Cristo vai evocar em todos os evangelhos sinóticos. Mateus 26, 24, Marcos 14, 21, Lucas 22, 22 e João 13, 18. Todos esses evangelhos, ou todos esses evangelistas, citam este versículo, Salmo 41, 9, com referência à traição de Judas a Jesus Cristo. Bom, então, agora dito isso à guisa de introdução, vamos entrar na exposição do Salmo. Esse Salmo está dividido em 3 pontos essenciais. Primeiro, ele trata do crente generoso e do pobre necessitado, dos versos 1 a 3. Segundo, ele trata do crente enfermo e os inimigos impiedosos, versos 4 a 9. Terceiro, ele trata do crente suplicante e o Senhor misericordioso, dos versos 10 a 13. Então, esse é o esboço que nós vamos expor agora, desenvolver agora com vocês. Crente generoso, pobre necessitado, crente enfermo, inimigos impiedosos, crente suplicante e Senhor misericordioso. Então vamos ao primeiro ponto, o crente generoso e o pobre necessitado. Com a Bíblia aberta comigo aí, vamos lá. Primeira coisa que eu destaco
é que a generosidade é fonte de sublime felicidade. Olha o versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Enfatizo, repito, que a palavra bem-aventurado aí, na tradução que foi feita do Velho Testamento para o grego, a palavra que aparece lá é makarios, a mesma palavra que Jesus usou para bem-aventurança. Feliz, muito feliz. A pergunta é: quem é o necessitado? O que é uma pessoa necessitada? A ideia aqui é de uma pessoa desamparada, uma pessoa que está passando dificuldade. Em outras palavras, é aquele que é pobre, de bens materiais, fraco em força, menosprezado em reputação, desanimado em espírito. Não é apenas uma pessoa que está precisando de comer, ou uma pessoa que está precisando de vestir na hora da chegada do inverno, mas é também o necessitado nas outras áreas da vida. Alguém que pode estar com muito dinheiro, mas está numa grande aflição. Essa semana atendi uma pessoa de um outro estado que me ligou, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, mas vivendo um drama, já tentar suicídio algumas vezes, a vida perdeu o sabor, a vida se desfigurou diante dos seus olhos, ele não consegue encontrar mais razão para viver. É uma pessoa necessitada, que precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de uma mão estendida, precisa de uma palavra de ânimo. E talvez você olhe o mapa de São Paulo, tem muitas pessoas carentes fisicamente, necessitadas de comida, e esta igreja tem sido uma agência nas mãos de Deus para atender tantas famílias necessitadas de pão, de comida, de uma cesta básica. Mas há outras pessoas que moram em palacetes, em condomínios de luxo, em apartamentos amplos, que vestem as roupas de grife mais caras, que andam pelas ruas de São Paulo e do Brasil e do mundo em carros de luxo, que têm reserva econômica para viver de uma forma de fausto e luxo por anos, mas que estão carentes, necessitadas, estão desesperadas, precisando de uma palavra, serem acudidas. Este é o contexto aqui, meus amados irmãos. Agora, o texto está dizendo que quando você acode essa pessoa, socorre essa pessoa, na hora que ela mais precisa, na hora do desespero, na hora que ela está afundando, como que só o nariz de fora, tentando respirar, você que socorre é muito feliz. Você que estende a mão é muito feliz. O texto está mostrando para nós que feliz não é o egoísta, não é o narcisista, não é o que olha só para ele, pensa nele, desde que ele sobreviva, desde que ele esteja indo bem, desde que ele com saúde, com dinheiro, com família tranquila, com seus negócios prosperando, que os outros se danem, como diz a música do Roberto Carlos, que você me aqueça nesse inverno e o restante vá para o inferno. Eu estou pensando em mim, no meu bem, na minha felicidade. Não, esse texto ensina para nós o altruísmo. O altruísmo. De você olhar para o outro. De você olhar pela janela e saber que tem gente à sua volta precisando de uma palavra, precisando de uma mão estendida, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, precisando de ser notado e assistido. Essa é a ideia do texto. Se você faz isso, isso é fonte de uma sublime felicidade. Notem o que Spurgeon disse sobre esse versículo. Como são tolos os que temem perder a riqueza, dando-a, e não temem perderem-se, mantendo-a. Aquele que guarda ouro pode ser um bom carcereiro,
mas aquele que dispõe para socorrer o necessitado é um bom mordomo. O que a Bíblia diz? A alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda, vaza pelos dedos. Quando você socorre o pobre, você está emprestando a Deus, que não fica com dívida com ninguém. Então aqui a primeira palavra para você. Você tem essa experiência? Não estou falando lá uma vez ou outra na vida, não. Você tem a experiência de ajudar alguém de uma maneira programática, constante. Quanto do seu orçamento mensal você reserva para ajudar alguém? Frequentemente. Ah, pastor, eu não sei nem quem que eu posso ajudar. Sabe sim. Sabe sim. Tem gente na sua família? Tem gente que trabalha na sua casa? Tem gente que você conhece? Então eu gostaria aqui de fazer um desafio a você. Você não é o que você escuta, você não é o que você promete, você não é o que você sente, você é o que você faz. Ensinar isso aqui e de você ir para casa e contar tudo do mesmo jeito, não resolveu muita coisa. Hoje, quem sabe você aqui faça um teste, uma experiência. E vou lhe dizer uma coisa: ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. Assuma um compromisso diante de Deus. Eu falei, eu vou começar a ajudar uma pessoa. Eu vou começar a ser generoso. Eu vou começar a dar parte daquilo que eu recebo. Veja o resultado. Você vai ficar espantado. Porque Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus vai fazer você prosperar. Em todas as áreas. E você vai perceber que mais bem-aventurado é dar do que receber. Bom, mas vamos agora a uma outra verdade nesse texto. A generosidade não é apenas fonte de felicidade, a generosidade é fonte de ricas recompensas. E o texto vai elencar para nós 5 recompensas. Primeira, olha aí no versículo 1 ainda. O Senhor o livra no dia do mal. O que o texto está dizendo? Você é crente? Louvado seja Deus, você é crente. Você está aqui, você ama Deus. Você é um servo, uma serva de Deus. Mas Deus não blindou a sua vida. Você não está numa estufa. Você não está numa redoma de vidro. Você e eu enfrentamos também o dia mau. Não está escrito lá em Efésios 6? Acerca do dia mau? Depois de você vencer tudo, você permanecer firme, porque chega o dia mau. O que é o dia mau? Se você pensa numa luta, numa batalha espiritual, o dia mau é o dia em que parece que todas as forças adversárias, visíveis e invisíveis, humanas e espirituais, conspiram contra você. É aquele dia que parece que os céus estão de bronze. Você já acorda com o nó na garganta. E o texto está dizendo que quando você é generoso, não são os astros que estão movendo em seu favor, não. Não é coincidência, não. Não é apenas uma coisa casual, não. O Senhor o livra no dia do mal. Há uma espécie de promessa particular e específica para o generoso. Você se lembra lá de Cornélio, quando a Bíblia diz que as esmolas que Cornélio fazia eram conhecidas diante de Deus? Não lembra que o Senhor Jesus Cristo diz que se você der um copo de água para alguém em nome de Cristo, você não fica sem receber galardão?
Quando você socorre o necessitado, você não apenas abençoa a pessoa que recebe a sua ajuda, mas isso é contado diante de Deus. Não é que salvação é questão de mérito, não tem mérito em salvação, a salvação é de graça, mas Deus está olhando para você e dizer, fulano de tal é misericordioso, ele acode o necessitado, ele é generoso, quando ele estiver passando por um dia mau, eu vou socorrê-lo. É promessa de Deus. Segundo, versículo 2: o Senhor o protege. Agora veja bem que é diferente do livramento do dia mau. O Senhor o protege agora de uma maneira genérica. Dia mau não é todo dia que acontece que é dia mau, não. Tem dia que você celebra, não é verdade? A vida é assim. Tem dia de festa, tem dia de celebração, tem dia de comemoração, tem dia de nascimento, tem dia de casamento, mas tem dia de tempestade. Agora, na dinâmica da vida, na rotina da vida, você tem proteção divina. Isso é fruto e bênção da generosidade. Terceiro, olha aí, versículo 2 ainda. Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. O que Deus está dizendo? Que Deus vai lhe dar longevidade e lhe dá felicidade. Para mim, esse versículo é uma espécie de resumo das promessas do 5º mandamento. Qual a promessa do 5º mandamento? Quando você honra pai e mãe: vida longa e vida feliz. Porque tem gente que tem vida longa, mas é um rosário de sofrimento. Então não é só preservar a vida, é preservar a vida com qualidade, é preservar a vida com felicidade. E isso é promessa de Deus à pessoa generosa. Quarto, versículo 3: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Eu digo aqui que é o conforto na hora da doença. Porque uma coisa é estar doente, outra coisa é estar doente com serenidade. Nas minhas visitas pastorais, normalmente aos enfermos que estão internados, às vezes alguns no estado grave, outros no estado crônico, outros no estado terminal, eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas desesperadas, o medo de morrer. E já vi pessoas que parecia que o céu estava vindo buscá-las. E o texto está dizendo que quando você acode o necessitado, você é generoso, é o próprio Deus quem vai assistir você no leito da enfermidade. Eu fico imaginando a pessoa que foi avarenta, com usura, que viu o pobre e o despediu de mãos vazias, que viu o necessitado e negou-lhe uma ajuda, que viu a família passar privações e guardou, como querendo enterrar no coração os tesouros que ajuntou na vida, se despedindo da vida, sem poder levar um centavo, desesperado, sem qualquer consolo, de um ósculo de amizade ou de amor que pudesse balsamizar a sua alma na hora do sofrimento. Mas a pessoa que é generosa, todas essas memórias, certamente Deus traz a lembrança dela, e ela está em paz, mesmo enferma. Mas há uma quinta promessa, está aí no versículo 3, parte B: na doença tu lhe afofas a cama. E eu confesso a vocês que ao longo da minha vida de 60 e lá vai fumaça de anos, eu entendi esse versículo de outra maneira. Quando eu fui examinar esse texto com mais vagar e estudá-lo para
fazer o comentário, eu descobri uma coisa muito melhor do que eu acreditava até então. Eu pensava que a Fofá-cama era mais do que um colchão d'água. Já teve gente doente na família que precisou comprar um colchão d'água? A Fofá-cama, a expressão aí é curar, é levantar da cama. A Fofá-cama significa que o leito não vai ser o leito da enfermidade, mas vai ser o leito do descanso, de Deus lhe dar saúde. E em vez de você estar preso ao leito doente, você está descansando com saúde na sua cama. Porque eu não sei se você já percebeu isso, cama é uma bênção quando você está cansado, não é verdade? Agora, quando você tem que ficar na cama doente, um dia, 2 dias, uma semana, a cama vira um tormento. É um tormento. Afofar a cama traz a ideia de que a cama não vai ser um lugar onde você está preso nela, mas vai ser um lugar de refrigério e de descanso, porque Deus agora curou você, lhe deu saúde, e você vai para lá para descansar e não para sofrer. Essa é uma promessa de Deus a alguém que é generoso. Bom, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. É por isso que eu disse para vocês que são as experiências da vida, porque esse salmo parece que ele não tem muita harmonia, no sentido de que ele narra pedaços da vida que não estão necessariamente conectados. Porque a transição para o verso 4, você diz, não está combinando, parece que não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, só que pintando quadros diferentes da vida. Qual o próximo quadro? O próximo quadro é de um crente doente, diante de inimigos impiedosos. Então veja comigo o primeiro ponto, que é uma confissão honesta no verso 4. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então vamos entender isso aqui. Agora Davi é um pecador, que pecou contra Deus. E o que ele está sentindo agora? Ele está sofrendo. E veja bem, pecado e sofrimento são irmãos gêmeos. Não tem como pecar e não sofrer. O pecado sempre traz sofrimento. Aliás, o pecado nos faz sofrer mais do que a doença. Porque a doença pode vir e você está em paz. Mas o pecado, ao vir, não deixa você em paz. O pior sofrimento não é aquele que surra o seu corpo. O pior sofrimento é aquele que açoita a sua consciência. É aquele que põe sobre você o peso da culpa. Então não há pecado indolor. O que faz você ficar cansado não é o trabalho, é o pecado. Porque o cansaço do trabalho, uma noite de sono reparador, renova o seu vigor. Mas o pecado estiola você, seca seus ossos, arranca lágrimas dos seus olhos e atormenta a sua vida. E aqui Davi está dizendo isso. Compadece de mim, sara minha alma. Ele está dizendo, a minha alma está doente, a minha alma está enferma. Por quê? Porque eu pequei. Pequei contra quem? Contra ti. O que é isso aqui? É uma confissão. Uma confissão arrancada do mais profundo da alma, doente, enfraquecida, debilitada, por causa do pecado. Veja você que ele está com o corpo doente e está com a alma doente. Isso é o efeito do pecado. O pecado adoece o corpo, o pecado adoece a alma. Mas agora, veja você que ele está enfrentando, depois de fazer uma confissão honesta, enfrentando uma maledicência impiedosa. Olha os versos 5 e 6. Você pode ler comigo, versos 5 e 6, vamos juntos? Os meus
inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo. É disso que fala. Então vamos entender algumas coisas aqui. Você acha que crente tem inimigo? Crente não deve fazer inimigo, mas crente tem inimigo. Agora, tem inimigo e inimigo. Tem inimigo que diz para você: eu sou seu inimigo. Você sabe com quem você está lutando. Mas tem inimigo que se disfarça de amigo. Tem inimigo que tem o desplante, a cara de pau, de quando você está doente, ele ir lá visitar você. E ele está falando coisas vãs para você, amenidades. Mas lá no coração ele está dizendo: morra miserável, morra miserável, morra miserável. Você já pensou num negócio desse? Eu espero que você não tenha gente desse jeito. Davi enfrentou essa gente. Há pessoas que estão torcendo pela sua morte. E a pergunta deles é esta: quando morrerá e lhe perecerá o nome? Porque eles não querem só que Davi morre, eles querem que todo o nome que Davi granjeou pelas suas conquistas, pelas suas batalhas, pela sua notoriedade como um rei e um conquistador, tudo isso vá para a sepultura com ele. E esses inimigos são maledicentes, olha aí, falam mal de mim. Ô gente, a maledicência é pior que a espada. Você sabe que o pior inimigo do mundo, cheio de veneno, é o inimigo que se esconde atrás da toca dos dentes. É a língua maledicente. Tiago disse que essa língua é pior que um fogo, que incendeia uma floresta, e é pior do que um veneno, que mata, letalmente, mata. E aqui Davi está enfrentando esse problema aí, de inimigos maledicentes, de uma maledicência impiedosa, que espalha boataria, e que pior, se disfarça de amigo, e vai lá visitar você, lá na sua casa, lá no hospital. Você está recebendo soro pingando nas veias, e o cara está lá, dando risadinha, igual de hiena. Torcendo para você morrer. Mas agora, Davi ainda vai além e compara esses inimigos que têm um ódio animalesco. Olha o versículo 7. De mim, você pode ler a parte B comigo? De mim, a parte A. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. E a ideia de rosnar aí é a ideia de uma alcateia de lobos, ou a ideia de cães raivosos. É aquele inimigo que arreganha os dentes. E quando um lobo rosna, quando um cachorro rosna, ele não está abanando o rabo, saudando você. Que bom que você chegou. Ele está o quê? Armando o bote para atacar você. O que Davi está dizendo é que esses inimigos são tão violentos quanto uma alcateia de lobos. São tão violentos como cães raivosos que estão rosnando para atacar você. É o que Davi sentia. Aliás, a história de Davi, talvez uma das coisas boas, alguém me pergunta assim: pastor, como é que você lê a Bíblia? Porque tem gente que, a história de leitura da Bíblia, assim, eu li a Bíblia tantas vezes. Se você me perguntar quantas vezes eu li a Bíblia, eu não sei responder para você. Não sei. Porque eu não tenho o hábito, não estou dizendo que é errado não, eu admiro quem faz isso, aplaudo quem faz isso.
Começa a leitura de Gênesis, vai Apocalipse. Começa em Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse. Li tantas vezes. Maravilha. A minha experiência é outra. Eu gosto de morar num livro da Bíblia. Sabe o que é morar num livro da Bíblia? Você lê 1, 2, 10, 20 vezes o mesmo livro, ou lê o texto 1 a 5, 10 vezes o mesmo texto, ou de você pegar uma biografia, como de Davi, por exemplo, e ler toda ela numa sentada só. Porque às vezes a gente lê fragmentadamente e não junta as coisas, não faz conexões. Não é verdade? Então, quando você lê a biografia de Davi, Davi foi um cara que só teve paz enquanto cuidava de ovelhas lá em Belém. No dia que o Samuel foi na casa do pai dele e entornou o azeite na cabeça dele, a partir dali ele passou a não ter paz dentro de casa, a partir da casa dele. Os irmãos dele já começaram a não gostar dele. Falei, esse cara aqui, esse caçulinha, vem aqui só para atrapalhar a gente, porque ele estava cuidando lá das ovelhas. Aí vem, passou na fila, furou a fila, ele tomou o nosso lugar. A partir dali a vida de Davi foi uma vida de guerra a vida inteira. O cara não teve paz. Isso aqui não é retórica não, isso aqui é realidade. Mas vamos ver que esse ódio animalesco passa por um desejo perverso. Olha o 7b e o 8 comigo. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Meus irmãos, vejam vocês no verso 7b, engendram males contra mim. O que é engendrar males? O que é a ideia de engendrar? Maquinar, urdir, tramar, parar e fazer uma reunião de inimigos, que são cães que rosnam, para dizer o que nós podemos fazer para prejudicar, para destruir, para matar, para botar esse cara numa enrascada. É só você começar a dar uma lida, por exemplo, na saga das fugas de Davi do seu sogro. O rei Saul fazia reuniões e mais reuniões com o seu exército. Como nós vamos matar Davi? Ele escapou dessa? Vamos pensar numa outra estratégia. Vamos armar uma nova armadilha. Vamos criar uma nova situação para pegá-lo, para matá-lo, para destruí-lo. Você já imaginou o que é um cara viver a vida assim? Ele está vivendo esse drama. E agora veja você no verso 8. Davi ficou doente. E aí eles estão apostando numa doença gravíssima. Estão querendo que a doença seja mais grave do que de fato é. Dizendo assim, peste maligna deu nele. Peste maligna, via de regra, era uma expressão de lepra. Ou seja, uma doença incurável. Ele está doente. A doença dele é grave, a doença dele é incurável. E eles estão apostando nisso. Já não há de levantar-se. Ou seja, dessa vez, ele não escapa. Dessa doença, ele não se cura. Ele vai morrer mesmo. E eles estão festejando, aplaudindo. Vai morrer, vai morrer. Agora, dessa ele não sai. É o desejo perverso. Em outras palavras, eles estão entoando antecipadamente cantilenas fúnebres. Você conhece gente assim? Que já aposta na derrota do outro? Só que Deus é tão maravilhoso que Deus costuma virar a mesa, viu? Deus costuma mudar o placar do jogo. Eu me lembro dentro da saga política paulistana, em tempos idos, de um candidato que resolveu sentar-se na cadeira nas vésperas da eleição, achando que a vitória dele já estava assegurada. E no dia da eleição, quando abriram as urnas, quem ganhou foi o outro. É possível que alguém
acredite que o outro vai ser derrotado e ele vai vencer. E é possível que Deus mude o jogo. Deus altere a situação. E Deus curou Davi. Deus levantou Davi. E Davi sarou. E os seus inimigos ficaram completamente derrotados ao destilarem veneno contra Davi. Mas aí vem o último ponto desse ponto aqui, a traição ingrata do verso 9. Você pode ler o verso 9 comigo? Vamos lá? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim calcanhar. O texto não diz a quem Davi estava se referindo. Podia ser seu filho, Absalão. Podia ser o próprio sogro dele, o Saul, a quem ele ia lá tocar harpa na sala do rei. E Davi pode ter tido muitos defeitos, mas esse ele não teve. Ele nunca se insurgiu contra o sogro para matá-lo, tendo a oportunidade de fazê-lo. Pode ser Aitofel, seu conselheiro, que se aliou a Absalão na conspiração, depois cometeu suicídio. O certo é que Davi está dizendo que num dado momento da vida a gente pode também experimentar esse sabor amargo de um companheiro de jornada, no meio do caminho, virar as costas para a gente. Porém, Davi estava aqui profeticamente apontando para um fato maior. Do próprio filho de Davi, o Messias, Jesus de Nazaré, nosso glorioso Redentor, que chama 12 homens para serem apóstolos. E dentre esses 12 homens, um deles exerceu um cargo de confiança, tesoureiro do grupo, Judas Iscariotes. E num dado momento, Judas Iscariotes, dominado pela ganância, pela avareza, pelo amor ao dinheiro, resolveu livremente vender Jesus por 30 moedas de prata e trair o seu Senhor. E na verdade, Judas vai se tornar o líder da escolta militar, composta de soldados romanos e soldados do Sinédrio, fortemente armados, para na noite fatídica que Jesus viveu no jardim do Getsêmani, capitanear a corja e entrar no jardim e depositar na face sacrossanta de Jesus o beijo traidor. E o beijo traidor de Judas feriu o coração do nosso Senhor, tanto quanto os cravos que lhe rasgaram as mãos. E aqui Davi está retratando esta cena, que aconteceu 1000 anos depois de Davi escrever esse salmo. Bom, vamos então agora ao último ponto desse salmo. Primeiro, ele falou do generoso. Depois ele falou do enfermo. Agora nós vamos falar do crente que ora, o crente suplicante. Versos 10 a 13. Vamos olhar aí. Em vez de Davi sucumbir, Davi ora. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é o pedido de restauração do verso 10. Você pode ler comigo 10? Vamos juntos? Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. O que você vai fazer quando você constata que alguém está perseguindo você? Ou que alguém traiu você? Qual é a reação natural do ser humano? Pagar na mesma moeda. Dá o troco. Dente por dente, olho por olho, pé por pé, queimadura por queimadura.
Essa é a reação humana. Não foi essa a reação de Davi. O que Davi fez? Ele não se vingou, mas ele entregou a causa para quem? Para Deus. E ele ora a Deus. E a primeira coisa que ele vai fazer é dizer: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Ele não está pedindo direito, ele está pedindo compaixão. Ele está dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa maravilhosa e eu tenho direitos garantidos. E eu decreto que tu me levantes dessa cama da enfermidade, que tu derrotes o meu inimigo. Não foi isso que ele fez. Ele chega para Deus humildemente e pede o quê? Compaixão, misericórdia. Segunda coisa, ele pede cura e levanta-me, porque os inimigos estão dizendo: deu peste maligna nele, ele vai morrer, dessa ele não sai. Não tem médico que reverta esse diagnóstico dele. Não tem remédio que o cure. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não aceita os diagnósticos fechados pelos homens. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. Para Ele não tem cura, não tem doença incurável, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem diagnóstico final dado pelos homens. A última palavra é dele. E se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele levanta do leito. Se Ele quiser, Ele restaura. Se Ele quiser, Ele faz milagres ainda hoje. Bendito seja Deus. Agora vamos entender o verso 10, a parte B, porque pode parecer para nós, a princípio, que Davi está com o coração cheio de rancor e ódio, desejando vingança. O que está escrito aí? E levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Davi tinha uma consciência, irmãos, que é muito importante entender. A consciência da dinastia davídica, porque foi feita uma promessa para ele. Qual foi a promessa que foi feita para ele? Que um descendente dele se assentaria no trono, e o seu trono seria um trono eterno. Davi tinha plena consciência de que o Messias procederia dele. E se a dinastia davídica fosse interrompida, destruída, essa promessa do Messias não se cumpriria. E aí você vai ver os perigos para frente e as lutas que aconteceram para frente, porque Salomão reina no seu lugar. Salomão morre, Roboão reina no seu lugar. Está indo dentro da linha, mas Roboão foi insensato. E o que aconteceu? O reino se dividiu. 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I. Mas Deus preservou a tribo de Judá, de onde procedia Davi. E Deus mesmo cuidou na história para que essa linhagem não fosse corrompida, essa linhagem não se perdesse. Até que, na plenitude dos tempos, na casa do pão, Belém, onde nasceu Davi, 1000 anos depois, nasceu Jesus de Nazaré. E a promessa se cumpriu. Davi está aqui não querendo vingança pessoal. O que Davi está aqui pedindo é que a dinastia não fosse interrompida, para que os inimigos não frustrassem o propósito soberano de Deus. E Deus é fiel para cumprir a sua promessa, e os inimigos foram derrotados, e a dinastia davídica prosseguiu. Segunda coisa, tributo de gratidão no versículo 11. Com isso conheço, que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Davi tinha plena consciência de duas coisas. Primeiro, que Deus perdoou o seu pecado. Segundo, que Deus o curou da sua enfermidade. Terceiro, que Deus cumpriu o seu plano de, através dele, suscitar
o Messias, o nosso Salvador. E Ele está aqui dando graças a Deus por isso. Com isto conheço que tu te agradas de mim. E eu quero dizer para você que também o Senhor Deus se agrada de você. Porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Deus se agrada de você. Deus fez você assentar com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Então, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo em você e Ele se agrada de você, apesar de você e eu sermos quem nós somos, pecadores. Bendito seja Deus por isso. Terceiro, penúltimo lugar, anelo por comunhão, versículo 12. Leia o 12 comigo. Quanto a mim, vamos juntos? Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Oh, amados irmãos, Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, Deus dá vitória, Deus preserva o coração íntegro e Deus dá a nós o maior de todos os privilégios, desfrutar da sua presença. A maior bênção na vida de um ser humano é andar na presença de Deus. Bens, saúde, prestígio, são coisas boas, magníficas, preciosíssimas. Mas a maior bênção é a comunhão com Deus, é a presença de Deus. Foi por isso que quando Deus disse para Moisés, lá em Cades Barneia, olha, vocês vão ter a minha promessa. Eu vou dar para vocês a terra prometida. Eu vou levar vocês lá. Vou escalar um anjo para acompanhar vocês até lá. Vocês vão conquistar a terra. A promessa está de pé. Mas eu não vou com vocês. E Moisés disse para o Senhor, Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Porque a maior necessidade nossa não é da terra prometida. Um anjo é tão importante, mas a maior necessidade nossa não é de um anjo. A maior necessidade nossa é da tua presença conosco. É a presença de Deus. Irmão, se Deus está presente, temos tudo. Ele é o nosso prazer, Ele é o nosso deleite. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça. Ele é a razão da nossa vida. Finalmente, este versículo final, versículo 13, ele é uma doxologia, e eu chamo sua atenção para esse ponto. Nós temos, disse a vocês, 5 livros no livro de Salmos. O primeiro livro, 1 ao 41. O segundo livro, 42 ao 72. Terceiro livro, 73 ao 89. Quarto livro, 90 a 106. Quinto livro, 107 a 150. Se você olhar carinhosamente, verá que todos esses livros encerram com uma doxologia. Não é apenas o encerramento do salmo em específico, mas do conjunto de salmos daquele livro. Então o que você vai ler no versículo 13 não é apenas o encerramento do Salmo 41, é o encerramento de todos os 41 salmos do livro 1. Como é que ele termina? Vamos ler juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade, amém e amém. Ele está encerrando o salmo e ele está encerrando o livro que compõe o Salmo 1 ao 41. A mesma coisa, já que nós temos um segundinho mais, eu termino aqui. Vamos ler como é que encerra os outros? Olha aí, 72, 19. Rapidinho, vocês estão ágeis aí. 72, 19. Olha como é que encerra o segundo livro. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Olha como é que encerra o terceiro livro, 89, 52.
Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Olha como é que encerra o quarto livro, 106, 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Vamos ver como é que encerra o último livro, 150, versículo 6. 150, versículo 6. Vamos ler todos juntos agora? Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Que a nossa vida seja uma doxologia ao Senhor. Deus abençoe, amados. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. You don't have to carry it alone. Not anymore. If it's too heavy, just let me hold it with you. I can see it in your silence, all the things you never say. Every worry that you're hiding doesn't have to stay that way. You don't have to be the strong one. You don't have to stand alone. If the world feels like it's breaking, let me be your way back home. You don't have to fight it all. I'll be there whenever you fall. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. If the night feels never ending, if your heart's too tired to try, you can lean on me forever. I'll be there right by your side. Every storm that comes your way, we'll stand through it, we won't break. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. Hold on tight, don't be afraid. I'm not going anywhere. Through the fire, through the pain, I'll still be right there. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. No more tears you hide inside. I'll be with you every time. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone.